E eu que entrei na aula errada. Eu ainda tô aqui, tá, professor? Oi? Eu ainda tô aqui, eu assisti a primeira, ainda tô aqui. Vai embora, mulher. Vou embora. Segue a vida. Tá bom, um abraço, professor. Ótima noite. A nós, tchau. Eu entrei na aula errada na semana passada, por isso que deu aquela confusão. Mas... Eita, beleza. Bom, tá na aula certa agora, pelo menos. Então tá bom. Não, agora eu tô no horário certo. Então tá bom. Então, it's time! Começou a aula e vambora! Ai, ai. Ó, vídeo mais ou menos. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Bom. Deixa eu... Não, primeiro tem que passar isso aqui. Antes de começar, né, a gente começar a apresentar para vocês, deixa eu deixar algumas coisinhas organizadas na cabeça de todo mundo, tá? Primeiro de tudo, gostaria que vocês entendessem a APS, tá? E a prova podem ser entregues a qualquer dia, durante essa semana toda e semana que vem, até o dia 2, que é o último dia para entrega, porque é o dia oficial da prova. Então, se você já fez a prova, já fez a PS, não enrola não, já manda, tá? Porque aí eu já vou corrigindo, tá bom? Então pode já ir mandando, não precisa esperar o dia não. O grupo pode ser o mesmo grupo, eu prefiro que seja o mesmo grupo, caso você tenha feito em grupo, né, em trio, alguma coisa assim. Ih, gente, deixa eu tirar do WhatsApp aqui, senão vai ficar o tempo todo fazendo barulho aqui. Fala. Isso, tá? Já pode se reunir, já pode correr. Ai, caramba, que droga é essa? Eu voltei, gente? Só para saber. Voltamos. Ah, então tá. Deu um blade aqui, deu um negócio. Pá! Aí eu não entendi nada. Tá. Então, continuando, crianças. Então, na semana que vem. Semana que vem? Na semana que vem, no dia 2, tá? Vocês podem mandar sem problema nenhum. Tá? Fiquem tranquilos aí. Tá apresentando já? Você está apresentando, tá ok. O que mais? Isso, a prova, os exercícios podem ser até o dia de hoje. Hoje eu vou apresentar 2 exercícios de regra da alavanca para vocês, tá? Então, até hoje, note que o exercício você coloca o original, né, o enunciado original, e coloca o enunciado com alteração. Ou, como me deram uma dica bem legal, que eu não tinha pensado, olha só, coisa interessante, você fazer o seguinte: coloca o original, o enunciado original, e diz os valores alterados do enunciado original, enfim, explica para mim quais são, o que você mudou, de que para quê, só isso. Também já vale, porque eu já vou saber. Porque o problema, gente, é que eu preciso saber da onde você tirou aquele exercício, porque vai que de repente você copiou de qualquer lugar e não mudou em nada, né? Então, eu preciso saber qual era e o que você alterou. E aí, a partir dali, o passo a passo como foi feito nesses 5 exercícios, tá? Isso, até o dia 2. Deixa eu ver, o que mais? Não sei. Eu acho que só. Pessoal, só para entender, essa mudança que você quer que faça no exercício é o quê? Eu posso mudar qualquer coisa? Os valores todos? Como é que funciona isso? Só para me valor que você quiser, o exercício é teu. Você vai escolher um exercício da lista ou feito em aula, né? E aí, desse exercício, você vai mudar um valor, e aí, você vai fazer exatamente o mesmo cálculo, né? Só que com o valor alterado. Você vai encontrar uma resposta um pouco diferente da resposta anterior. Entendi. Aí, você não tem a necessidade de... Não vai te dar mais ponto ou menos ponto você pegar exercícios absurdos, complexos da NASA. Isso não vai te dar mais pontos. Então, assim, relaxa. Tá? Tem gente que está desesperada. Professor, tem um exercício lá. Não sei nem, porque tá na lista. Essa porra tá na lista que você postou. Tem duas listas, que eu postei. Então, eu não vi ainda, professor. Tô cheio, tô tudo enrolado mesmo.
Bem-vindo ao nosso mundo. Não, tô apavorado. A verdade, tô apavorado por dentro, que eu não... cheio de matéria acumulada para estudar e vambora. Então faz logo a minha, manda logo e se livra, vai passar pro outro. Pessoal, é por data, não é a tua, tem por data. Por data, então tá bom. Tamo junto, valeu. Tá bom. Lembrando que até o dia 2, daqui a 2 semanas, tá? Então, pelo amor de Deus, não esqueça não. Alguém, alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém? Não? Posso começar a aula então? Acho que não tem dúvida não, né? Acho que é só isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Agora sim, agora nós vamos. Tenho 2 videozinhos com 2 aulas, tá? Explicando o conceitozinho de alavanca, tá bom? E depois tem mais 2 videozinhos que eu acho que são interessantes para a gente entender o conceito geral de siderurgia e o processo de metalurgia, como ele surgiu, tá? Então vamos lá. Esse maluco aqui, tá? Desse professor que eu roubei a aula dele, ó, a aula dele do dia 14/4, tá vendo? Quer dizer, desse ano, é a aula dele. Então, eu tô roubando. Como o nego rouba minha aula mesmo, rouba a aula dos outros também. E aí ele vai explicar para o seguinte, ele tem um diagrama aqui, isomorfo, né, do cobre-níquel, que é o do Monel, tá? Diagrama do Monel, tá? No Monel não é o primo do Kal-El que veio lá de Krypton, tá? Pelo amor de Deus. Sem essa zoaçãozinha, porque eu sei que tem gente nerd aqui que vai fazer essa brincadeirinha nerd. O que ele vai fazer? Eu tenho um Monel de 70% de cobre e 30% de níquel. Ou seja, nessa direção aqui, ó, 70% de cobre, 30% de níquel. Então, eu tenho essa linha vertical de amarração, tá? E ele diz que ele quer analisar o que está acontecendo a 1.200 graus. Ou seja, ele vai fazer uma outra linha de amarração que é 1.200. Aonde elas se cruzarem, onde elas se cruzarem, que é mais ou menos dentro dessa região aqui, onde eu tenho a fase sólida e a fase líquida, ele quer saber quanto de sólido eu tenho e quanto de líquido eu tenho nesse local. E aí ele vai fazer o cálculo a partir daí, utilizando a regra da alavanca. Deixa eu botar para frente aqui. Então vamos lá devagarinho isso daí. Então esse diagrama, que a gente já tinha falado dele na aula passada, né, é um diagrama do Monel, é uma liga de cobre com níquel, que ele é dividido em 3 campos. Um campo onde eu tenho tudo líquido, uma faixa de solidificação e um campo onde eu tenho tudo completamente sólido. Também se faz a leitura do mesmo modo dos outros diagramas que a gente tinha visto. Um eixo responsável pelas temperaturas, e a gente não pode esquecer que a gente está falando de temperaturas elevadas, tá? A gente já começou aqui a nossa cota com 1.100 graus Celsius, para poder chegar no estado líquido, porque essa é uma liga que se funde com temperatura elevada. E o eixo da composição química, sempre somando 100%. Então, em cima o percentual de cobre, embaixo o percentual de níquel. Bom, então, a análise desse diagrama. A gente quer saber o quê? Quais são as fases presentes, a composição química de cada uma delas e quais são as quantidades relativas ou percentuais para o Monel, ou seja, para essa liga, cuja composição é 70% de cobre e 30% de níquel, a uma temperatura de 1.200 graus Celsius. Então, tudo aqui é importante, tanto a composição química como a temperatura. A liga vai se comportar de acordo com esses valores. Então, primeiro eu vou marcar nosso ponto de 70% de cobre, ó. Então, o cobre está aqui, ó. Vou caminhar até 70%, então 70% de cobre e 30% de níquel. Então, a minha vertical vai estar nessa direção. 70 e 30, está aí a minha vertical. Agora vamos achar a temperatura. A temperatura é de 1.200 graus. Então, aqui agora a gente vai traçar 1.200 graus para ver onde é que a gente encontra. Então, determinamos esse nosso ponto, estou chamando ele de ponto 1, que indica qual é o comportamento, né, dessa liga quando composta por 70% de cobre e 30% de níquel numa temperatura de 1.200 graus Celsius. Então, a primeira análise que a gente faz é quais são as fases presentes. Então, caindo dentro dessa faixa de solidificação, a gente vai ter 2 fases presentes, a alfa, que é sólida, e o líquido. Então, fases presentes, alfa mais líquido. A próxima, a gente vai querer saber agora qual a composição química de cada uma dessas fases. Então, lembra, a gente vai sempre andar na horizontal, né, na direção da temperatura, e para a composição química... Então, como ele está dentro dessa região alfa líquido, ele vai seguir uma linha horizontal, onde ele vai colocar a amarração no líquido e uma amarração no sólido. Perdão, no sólido, tá certo.
e aí vai fazer aquelas duas regiões RS, ao qual ele gera a regra da alavanca. Eu vou caminhar em direção à fase que eu quero falar. Então, se eu caminhar para cá, eu estou caminhando em direção ao sólido. Então, quando eu caminho para cá, encontro essa curva de solubilidade. Quando eu descer, essa é a composição química do sólido. Quando eu caminho para cá, eu toco a curva encontrando o líquido. Quando eu descer aqui, essa é a composição química do líquido. Então, vamos ver. Primeiro, nessa direção aqui, encontrei a curva, desci, na minha leitura está dando aproximadamente 58% de cobre, e aí para completar os 100%, 42% de níquel. Ah, Wagner, eu botei 57, eu botei 59, não há problema algum, tá? A leitura é subjetiva e dependendo de como vocês imprimiram ou não, né, esse diagrama, tem na apostila de vocês, na hora de traçar aqui, pode ser que na impressão saia um pouquinho mais curvo, um pouquinho mais para um lado, um pouquinho para o outro, então pode dar de fato essa diferença. Mas para mim aqui, nessa apresentação para vocês, eu faria uma leitura de 58%. Então eu teria o sólido, que é o alfa, com 58% de cobre e 42% de níquel. Então andando para cá, eu estou andando na direção do sólido. Quando eu caminho para o lado direito, eu estou caminhando agora na direção do líquido. Então eu vou enxergar qual é a composição química do líquido. Então, no líquido, eu venho para cá, toco a minha curva, desço, vou fazer uma leitura aqui para mim aproximadamente de 84% de cobre e 16% de níquel. Notem, gente, ó, a gente não pode dizer que é 85, porque o meio estaria mais ou menos aqui. Então, a gente nitidamente vê que é menos da metade, tá? Então, é menos da metade, próximo de 85. Então, se colocar 84, se colocar 83, é um valor bastante aceitável. Então, eu vou ter o líquido com 84% de cobre e 16% de níquel. Bom, agora falta a gente determinar qual é a quantidade relativa ou percentual de fases nessas condições. Quantos por cento eu tenho de sólido, quantos por cento eu tenho de líquido. Isso a gente faz com aquela regrinha que a gente chama de regra da alavanca. Então, eu tenho aqui a minha alavanca, que é composta de todo esse segmento, dentro dessa faixa de solidificação, e tem um ponto de apoio da minha alavanca, exatamente no ponto 1, que é o ponto da composição da liga, e não das fases. Sempre, para a gente calcular, vai ser um braço dividido pela totalidade. O braço que eu utilizo é sempre o braço oposto. Então, para fazer a leitura, eu caminhava em direção à fase que eu queria fazer a leitura. Para fazer a regra da alavanca, eu vou usar o braço oposto. Então, esse braço aqui que está para o lado do sólido não serve para calcular o percentual de sólido. Para calcular o percentual de sólido, eu preciso desse braço que está aqui, ó. Então, o percentual de sólido vai ser esse braço dividido pelo tamanho inteiro da alavanca. Ou seja, esse braço vai ser 84 menos 70, dividido pelo tamanho inteiro da alavanca, que é 84 menos 58. Então, dessa forma, a gente vai calcular o percentual de sólido, 84 menos 70. Então, ele só está pegando esse pedaço aqui e dividindo pelo valor total, tá? Para sólido, ou seja, ao invés de... o ponto do sólido é aqui, mas ele pega a região que vem do líquido. Então, ele pega essa região aqui e divide pelo total. Agora, quando ele fizer do líquido, ele vai pegar essa região aqui e dividir pelo total. Ele já está fazendo direto a regra da alavanca, sem botar a formulazinha. Dividido por 84 menos 58. 14 dividido por 26, que me dá um total de 0,54 ou 54%. Se eu não quiser fazer cálculo de regra da alavanca, basta agora fazer o somatório de 100%. Então, se alfa eu tenho 54, então de líquido eu vou ter 46%, como alguém já me respondeu quando eu perguntei. Mas se eu quiser aplicar a regra da alavanca, eu também poderia ter começado pelo líquido. Para calcular o percentual de líquido, eu não vou usar o braço que está do lado do líquido, eu vou usar o braço oposto, que está mais próximo do sólido. Então, vai ser esse braço aqui, ó, 70 menos 58, dividido pela alavanca inteira, que é 84 menos 58. Então, o denominador não muda, tá, gente? O denominador se mantém constante. O que vai mudar é o numerador. E o numerador vai mudar para um número que, somado a 14, vai dar 26. Então, a gente vai perceber que aqui em cima e embaixo vai aparecer o 12. Ó. Então, o percentual de líquido, 70 menos 58, né? 70 menos 58, 84 menos 58.
apareceu o 12. Eu já tinha chamado a atenção para vocês, para saber se está fazendo a coisa certa, lembre-se de que isso mais isso tem que dar o denominador. Porque quando eu faço 14 mais 12 dá 26, e aí eu intero 100% do total. Que aí ficaria 26 por 26, que dá 1 a 100%. Tá? Então, sempre quando você fizer um, o outro vai dar o que falta para chegar ao denominador. O percentual de líquido 12 dividido por 26, aproximadamente 0,46 ou 46%. Então, para uma composição de 70% de cobre e 30% de níquel a 1.200 graus Celsius, nós temos, primeiro, microconstituintes presentes. Microconstituintes presentes, alfa mais líquido. Depois, composição química de cada um. Alfa, que é sólido, com 58% de cobre e 42% de níquel. Líquido. Líquido com 84% de cobre e 16% de níquel. Quantidade relativa ao percentual de fase nessas condições, que é a regra da alavanca, sempre o braço oposto. Então, esse braço aqui vai ser o que eu utilizo para calcular o sólido, e esse braço aqui é o que eu utilizo para calcular o líquido. E aí chegamos aos percentuais de 54% de sólido e 46% de líquido. Dúvida aí, gente? Então, acabou. Acho que dá para entender. Acho que não é nada tão complexo, não. Se tiver alguma dúvida, é só abrir o áudio e eu explico. Aqui é uma menininha que ela vai explicar. A menininha, porque eu não sei se ela qual é a idade dela, mas ela parece uma menininha explicando. Aqui eu vou explicar o do ferro carbono, né? E aí ela vai pegar o seguinte. Ela precisa, no exercício, tá? A temperatura de trabalho, por coincidência, também é 1.200 graus Celsius. Tá? 1.200 graus Celsius, ou seja, está nessa isoterma aqui, ó. E aí ela quer 3% de carbono, ou seja, o carbono é essa linha aqui de baixo. Então, ela cruza mais ou menos nessa direção aqui, ó, mais ou menos nesse ponto. E aí ela vai fazer a mesma coisa que o cara fez, só que o cara fez em um isomorfo, um diagrama isomorfo, né? Binário isomorfo. Nesse aqui já não é um diagrama de fases binário normal, tá? É um assunto que confunde muito a maioria dos alunos. E o que eu vou tentar fazer hoje é mostrar para vocês que não tem muita dificuldade e depois você entende, fica bem simples. Então, eu vou fazer um exemplo bem rápido de fase e quantidade das fases. E eu vou usar um diagrama físico. Professor, o áudio dela está baixo. Mas o áudio dela é baixo mesmo, esse que é o problema. Tá vendo? Verifica aí se teu áudio aí do teu computador tá baixo. Porque às vezes aqui tá baixo no teu computador, ou o do próprio do áudio, né, do vídeo, ou do computador mesmo. Na verdade, para você não tem vídeo, esqueci. Direto do computador. Vê se o teu computador não tá baixo. Porque às vezes acontece. Fase A, 1.200 graus Celsius com 3% de carbono. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é traçar uma perpendicular partindo do 3% carbono e outra partindo da temperatura de 1.200 graus Celsius e ver onde que essas duas retas se encontram. Então, partindo do 3%, outra do 1.200, e aí a gente vê que as duas retas se encontram nesse ponto em vermelho. Ok? E aí a gente já tem a resposta para a primeira pergunta, que é: quais são as fases presentes nesse ponto? E aí a gente sabe que as fases presentes nesse ponto são fase gama mais líquido. Então a gente põe aqui de resposta gama, que é a austenita, e líquido. Ok. E a quantidade das fases? A quantidade das fases é a porcentagem que eu tenho de gama e de fase líquida. Para calcular essas porcentagens, a gente vai fazer a regra da alavanca. Como é que ela vai funcionar? Eu vou prolongar duas retas, uma para a direita e uma para a esquerda, partindo do ponto que eu encontrei, que é o ponto vermelho, até as fronteiras. Então, vamos lá. Prolongando para a direita, partindo do ponto, eu vou ter mais ou menos aqui. E prolongando para a esquerda,
vai dar mais ou menos aqui. Agora, para a quantidade de fase líquida, a gente vai pegar a reta da esquerda, que está encostada na fronteira gama, e dividir pela reta toda, ou seja, a reta laranja mais a verde. Para ficar mais fácil, a gente vai chamar a reta laranja de reta R e a reta verde de reta S, ok? E agora, para descobrir o comprimento de R e de S para poder fazer as contas, é só prolongar elas até o eixo de baixo. Então, prolongando a reta R até o eixo de baixo, a gente vai dar nesse ponto. E prolongando a reta S até lá embaixo, vai dar... Nota, gente, olha só. Ela, tudo bem, ela fez a reta S, R, S, também tanto faz a ordem, tá? Já vi T e W. O importante é vocês saberem como é que é o esqueminha da alavanca. Mas o macete é o seguinte. Note aqui, ó, ela parou aqui, ó, 3,4? Não é 3,4. Tá? É 3, coisa, 3,8, enfim. A mesma coisa aqui, ó, aqui vai ser 2? Não, deve ser 1,8, 1,7, 1,6. Depende. Então, assim, isso aqui é uma coisa que vai variar, tá? Isso aqui vai ser muito dos seus sentimentos, do que está no teu coração. Diferente disso, não tem como. Você vai fazer um aproximado de bom senso, utilizando o bom senso, tá? Existem gráficos onde isso aqui tem mais focadinho. Fala, pode falar. Eu sempre vou usar o sentimento de bom senso aí, ou tem algum cálculo que eu ache com precisão, assim, os valores aí? É porque esse gráfico aqui é um gráfico... Tem gráficos, figuras assim, que aí você tem bastante... Quando é gráfico grandão, né? A4, alguma coisa assim, deitado e tal, geralmente você tem vários tracinhos aqui dividindo. Então isso facilita. 10 tracinhos, pelo menos, entendeu? Ou 5 tracinhos. Aí facilita mais ou menos você saber onde você se encontra. Nesse caso aqui, a parada é muito louca, né? Você vê que tem uns espaços aqui muito doido. Então, assim, aqui é um sentimento mesmo. Tanto que ela, aqui, por exemplo, eu colocaria 3,8. Eu acho que ela não coloca nem 3,8, ela coloca um outro valor lá doido. Mas, ou ela de... Enfim. Ou dá uma olhadinha, só para vocês não entrarem em pânico, tá? Porque, infelizmente, é o sentimento. Então, não se preocupe quando vocês forem fazer, caso vocês façam modificando valores, alguma coisa do gênero, e, será que ele vai achar que está certo? Não, eu vou achar... Se o processo foi feito certinho, caguei. Importante que o resultado esteja lá em conforme, tá? Essa questão de ajuste aqui é bom senso. Óbvio, você está vendo aqui, essa reta aqui, esse trem aqui está chegando quase no 4. Ah, meu Deus, você vai botar 3,2? Não. Né? 3,5? Não, que não está nem no meio. Então é algo superior a 3,5. Na minha humilde opinião, pode ser 3,7 ou 3,8. Tá? Mas o resultado final fica sempre aproximado. Nesse outro ponto. Aí a gente tem que o R cai no 1,8, aproximadamente, né? Então aqui, 1,8. E que o S vai dar no 3,7. Geralmente, a gente faz isso com uma régua, fica mais fácil de descobrir, tá? E aí agora fica fácil a gente descobrir o comprimento, porque eu sei que R vai ser 3 menos 1,8, que vai dar 1,2. E o S vai ser 3,7 menos o 3, que vai dar 0,7. Então, ó, vamos escrever aqui para ficar melhor. A fase líquida vai ser o R, que é o lado oposto, sobre R mais S. Fazendo as contas, eu vou ter que o L é 1,2 sobre 1,2 mais 0,7. Eu já tinha feito as contas, então eu sei que o L final vai dar 0,63, que equivale a
63% de fase líquida. A primeira parte da sua pergunta, a quantidade das fases, já está pronta. Como eu sei que agora eu só tenho a fase gama, que é a austenita, eu já sei que a minha resposta para dar 100% tem que dar 37%. Mas vamos fazer as contas, tá bom? Então, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a fase gama. Gama vai ser S sobre R mais S. E aí eu vou ter que gama é 0,7 sobre 1,2 mais... mais 0,7. E aí, vocês vão conferir e vão ver que isso dá igual a 0,37. E aí eu vou ter 37% de fase gama. Então, as perguntas foram: quais são as fases presentes e quais são as quantidades das fases? As fases presentes são gama e líquido. A quantidade das fases são 63% de líquido e 37% de gama. Show! Então é isso. Espero que... Engenharia de materiais da UFLA. Muito legalzinho. Ela é muito simpática. Eu vi outros vídeos dela, ela explica bem... Ela é bem didática para explicar, muito boa. Bom, fazer o seguinte. Tem 2 vídeos. O primeiro, vou mostrar esse primeiro aqui, porque esse primeiro, na verdade, ele conta um pouco da história do processo de metalúrgico, né? Como tudo surgiu, como as pessoas começaram a ver, a sair, né, da época das cavernas em si, como a era do metal proporcionou novas tecnologias, novos avanços e melhoria na vida do ser humano, tá? É uma historiazinha, acho que é importante vocês, como engenheiros, terem essa noção cronológica na cabeça de vocês, isso faz parte do processo. E aí nós vamos para o processo siderúrgico propriamente dito, tá? Como funciona uma indústria siderúrgica como a CSA, a Companhia Siderúrgica Nacional, tá? Para! Você acha que foi assim que a história da metalurgia começou? Com os ferreiros e suas fundições? A história dos metais, matéria-prima da indústria metalúrgica, vem de muito antes. Um tempo tão distante que às vezes nem passa pela nossa cabeça quando tudo teve início. A história dos metais se confunde com a da humanidade e tem início com a Idade do Cobre há 8.000 anos. Nesta época nascia a agricultura e os homens deixavam de habitar as cavernas para morar em casas que eles mesmos construíam. Eles descobriram também que o cobre, material extraído da terra, quando aquecido e fundido a outros metais, estabelecia uma nova liga, podendo ser moldado e utilizado na confecção de novos artefatos. Assim, os instrumentos até então feitos de pedra, osso e madeira foram aos poucos sendo substituídos pelo cobre. Dessa forma, a humanidade limitada ao uso da pedra descobria no cobre possibilidades imaginadas. Na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra e argila para... Dá para parar um pouquinho com barulho? Obrigado. Como eu dizia, na Idade do Cobre, o homem usava moldes de pedra para misturar e modelar o cobre. Para isso, ele precisava de altas temperaturas e os fornos rudimentares foram sendo aperfeiçoados. Assim surgiram as fornalhas. Elas eram capazes de produzir altas temperaturas para a fusão dos metais. Logo, a Idade do Cobre dava lugar a uma nova era, a Idade do Bronze. Ao misturar o cobre ao estanho, o homem descobre uma nova liga de metal, o bronze.
Com ele nasce um novo tempo na humanidade. No dia a dia, a escrita torna-se mais simples e desenvolve-se um novo sistema numérico, padronizando pesos e medidas. Surgem invenções como o calendário, relógios de água e solar, o arado, essencial para a agricultura, o vidro e principalmente a roda. Nessa época, uma revolução se dá no mundo da metalurgia. As ferramentas e implementos feitos de metal deixam de servir apenas à agricultura e passam a ser usados também como armamento, aumentando o poder dos povos. Daí para os primeiros experimentos em ferro, foi um pulo. E ao descobrir as vantagens desse metal em relação ao cobre e ao bronze, o homem passou a criar utensílios muito mais resistentes e a dominar a metalurgia. Abre-se uma nova fase na história dos metais, a Idade do Ferro. O ferro começou a chamar a atenção dos homens por volta de 1350 a.C. Desde então, se tornou um dos materiais mais utilizados pela humanidade. Nessa época surge o ferro forjado, processo pelo qual o material primeiro era aquecido e depois moldado a golpes de martelo. Diferente do cobre e do bronze, privilégio das classes abastadas, o ferro, devido ao baixo custo para obtê-lo e à abundância na natureza, logo se popularizou entre os povos. Camponeses passaram a produzir machados, artesãos ferramentas e guerreiros passaram a lutar em igualdade de condições, já que podiam produzir suas próprias armas. A Idade do Ferro é um passo inicial para o desenvolvimento da indústria metalúrgica como conhecemos hoje. Não disse que a história da metalurgia havia começado muito antes disso aqui? Por mais modernos que sejam os processos de hoje em dia, não dá para esquecer como tudo começou. E agora está na hora de eu ir, porque o que vai recomeçar é o trabalho dele. Fui! Legalzinho. Agora eu vou mostrar para vocês. Não quero que vocês me zoem, não, porque isso aqui é do telecurso. É em 1992, na época que estava rolando a Eco 92. Então eles vão falar com uma pegada ecológica, porque naquela época estava se criando uma necessidade absurda, né? Com relação à questão do impacto ambiental. Até então estava começando a virar uma modinha. Hoje, obviamente, é algo que existe, que está no dia a dia da quem trabalha na área da engenharia. Mas na época era modinha. Então, esse telecurso em particular, tá, que fala sobre o processo de siderurgia, ele fala um pouco sobre a questão ecológica, tá? Aí qualquer coisa, se tiver alguma coisa no meio do caminho aqui, eu vou explicando para vocês. É muita tecnologia, minha gente. É coisa de país desenvolvido. Todas essas peças foram feitas em aço ou em ferro fundido. São produtos da indústria siderúrgica. Pois fiquem vocês sabendo que a siderurgia é a espinha dorsal da produção industrial. Como a espinha dorsal é fundamental para o equilíbrio do corpo, a siderurgia é a base para o desenvolvimento da indústria. A produção e o consumo de metais ferrosos são fatores muito importantes para se medir a saúde econômica e o grau de desenvolvimento de um país. Na teleaula de hoje, você vai ficar sabendo que o Brasil é um dos maiores produtores de aço do mundo. Vai ver os problemas ambientais criados pela indústria siderúrgica e vai ficar sabendo do desafio de se harmonizar progresso com qualidade de vida. Hoje nós vamos ver os dois lados da moeda. A indústria siderúrgica é a base do desenvolvimento industrial do país, mas ela cria problemas ambientais, dentro e fora das usinas. A teleaula de hoje tem muito a ver conosco. Vamos nessa? A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 1941. Mas só em 1946 começou a funcionar o primeiro alto-forno que usava coque siderúrgica. A partir da CSN, a Siderurgia Nacional deslanchou. Atualmente, são 36 usinas que formam nosso parque siderúrgico. Algumas fazem apenas a fase de redução, ou seja, só produzem ferro-gusa. São chamadas de usinas não integradas. As usinas que não têm alto-forno e fabricam laminados feitos de aços produzidos com sucatas são classificados como usinas semi-integradas. E as usinas que operam com todas as fases de produção são chamadas de usinas integradas. Nós estamos na Cosipa, uma das usinas integradas do país.
Por isso, vamos relembrar agora todas as fases do processo da produção do aço. Sinterização, coqueria, alto forno, aciaria, e laminação. Essa revista aqui informa que em 1992 o Brasil produziu 24 milhões de toneladas de aço, ficando entre os 7 maiores produtores do mundo. Devagar com a dor que o santo é de barro, hein? Ai, que santo! Que barro, Edgar! A gente está falando de minério de ferro. Ferro usa, aço, siderurgia, indústria de base. Tudo aquilo que tornou possível o nosso sonho de construir um carro, você veio me falar em santo de barro, Edgar. Tá bom, eu troco ditado. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu estou tentando brecar um pouco o seu entusiasmo. É porque esses processos de produção têm parceiros desagradáveis, que são os impactos ambientais. É desagradável, mas a gente tem que falar sobre isso, sobre poluição. Do minério de ferro até esta peça, o trajeto foi longo. Só que em meio a essa caminhada foi ficando para trás um rastro de poluição no ar, no solo e na água. As vítimas desse drama são os trabalhadores da usina e todos os moradores da região. Pois bem, o Brasil, para ser um país desenvolvido, vai ter que aprender a produzir sem destruir o meio ambiente. A natureza é como as prateleiras desse almoxarifado. Tem uma ordem. Cada coisa tem o seu lugar. Se o equilíbrio da natureza for quebrado, as consequências vão ser muito graves. Se a humanidade não abrir o olho, qualquer dia desse a Terra fecha para balanço e não vai sobrar ninguém para contar história. Isso não é mais impacto ambiental, né? Isso é uma trombada do meio ambiente. Olha, sem querer jogar água na fervura da siderurgia, mas o Brasil não pode conquistar desenvolvimento perdendo qualidade de vida. Calma, minha pretinha, calma. Tudo está perdido. Tem gente séria se preocupando com os riscos ambientais que ameaçam os trabalhadores das usinas e a poluição ambiental que as usinas provocam. Os riscos ambientais começam na extração e no transporte do minério de ferro, mas a situação se agrava aqui na siderúrgica. Em todas as fases do processo se encontram poluentes do solo, do ar e da água. A poluição do ar acontece em todos os setores da usina, começando pelo beneficiamento do minério, passando pela coqueria e pelo alto forno. Nas áreas de fabricação dos produtos semi-acabados, a poluição do ar acontece por causa dos combustíveis e do processo de queima nos fornos. Roberto, analista ambiental da COSIPA, vai explicar agora para a gente quais foram as providências adotadas pela COSIPA para diminuir a presença de material particulado e de gases oxidantes na atmosfera. A COSIPA se utiliza de filtro manga, lavador Ventures e precipitador eletrostático que retém as partículas através de campos magnéticos. Completando esse ciclo, essas partículas são enviadas a poços de carepa, onde são utilizados água industrial para que não haja material em ressuspensão. Você reparou que ele falou água industrial? Você sabe o que é isso? Água industrial é a água que foi utilizada anteriormente em alguma etapa do processo de fabricação. Achei aqui, ó. Olha só, esse número sobre a poluição da água no processo de fabricação do aço. São necessários 250 metros cúbicos de água para produzir 1 tonelada de aço. Nossa, e para onde vai essa água toda? No fim do processo de fabricação, tem muita gente interessada no aço. Mas o que fazer com a água utilizada no processo industrial? Ela chegou aqui cristalina e agora está neste estado lastimável, com sólidos em suspensão, óleos, graxas, fenóis, sulfetos e cianetos e outros elementos químicos classificados como agentes poluidores.
E o que acontece com essa água? Essa água está sendo tratada para ser reaproveitada no processo de produção. E a cada tipo de agente poluidor tem um tratamento específico, como a decantação e a flotação. Quantas toneladas de aço será que tem nesse almoxarifado? Aliás, você sabia que para produzir 1 tonelada de aço são gerados de 500 a 700 quilos de resíduos? Resíduos esses que antigamente eram jogados fora sem a menor preocupação com a contaminação do solo. Hoje descobriu-se o valor comercial deles. Então, os resíduos são reciclados ou vendidos. E quando eles não têm valor comercial, eles são tratados para ficarem em contato com o solo sem prejudicar o meio ambiente. Esse procedimento está na lei. Os cuidados no tratamento dos resíduos industriais devem estar de acordo com a legislação de cada estado brasileiro. A responsabilidade pela execução destas leis é de órgãos estaduais como a CETESB, em São Paulo, e a FEEMA, no Rio de Janeiro. É bom saber que, do mesmo jeito que eu sou responsável por todas aquelas peças e ferramentas em aço, tem gente tomando conta dos poluentes e dos resíduos resultantes do setor siderúrgico. Mas e o trabalhador? Como é que ele fica? Já deu para perceber como a siderurgia pode prejudicar o meio ambiente e também como a gente pode evitar essa agressão ao máximo com investimentos e tecnologia. Chegou a hora da gente conversar sobre as condições de trabalho nas usinas. É muito difícil enfrentar altas temperaturas, ruídos, gases e poeiras tóxicas. Vamos conhecer agora os homens do aço. Gente, se vocês notarem, né, durante todo o vídeo, não tem como deixar de lado a questão das engenharias. Da engenharia mecânica, da engenharia de produção. Engenharia de produção, então, isso aqui é a base do conceito de engenharia de produção, tá? Engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia mecânica, se vocês virem os maquinários, a estrutura, cara, aquilo ali depende de profissionais que tenham especialização, ou mestrado, ou doutorado, nessa área de metalurgia, siderurgia como um todo. E as pessoas não fazem curso, não se especializam, ou seja, perdem grandes oportunidades. Note que existem não sei quantas polos, né, siderúrgicos no país, tá? E todos eles dependem desesperadamente, tá, de profissionais qualificados que possam trabalhar nesses locais. Tá? E eles têm existe uma defasagem muito grande, tá, para esse tipo de profissional. E às vezes o cara é engenheiro elétrico, mas está muito preocupado em fazer instalações de não sei o que lá, sistemas de não sei o que. E aí pensa, como funciona o sistema siderúrgico, a parte elétrica, distribuição de forças do processo siderúrgico? Na parte mecânica, processos de máquinas pesadíssimas, com alto grau de tecnologia, tá, de aplicabilidade, de processo. Falando em processo, a questão da engenharia de produção, engenharia civil aqui é o ponto base para o processo construtivo, processo de manutenção, estrutural principalmente, né? Porque isso já existe, isso aqui está de pé há mais de 50 anos. Então, imagine essa situação, né? Se não existissem essas engenharias, cara. Então, assim, aprendam. Às vezes o mundo das engenharias vai muito além daquilo que vocês veem do dia a dia, do basicão, tá? Vocês precisam contemplar outras linhas também. Nós estamos aqui com o Antônio, que é engenheiro de segurança na COSIPA. Queria que você explicasse o que são riscos nos locais de trabalho. São as condições adversas que o trabalhador encontra no seu dia a dia para produzir o nosso aço. E como estão na COSIPA as condições de trabalho? Olha, a COSIPA tem investido bastante em treinamento do seu pessoal, está adquirindo novos EPIs e também está investindo no controle da poluição, que é um agravante da saúde do trabalhador.
Queria que você falasse agora sobre os ruídos, que são uma constante nas indústrias siderúrgicas. Sim, a indústria siderúrgica existe muito ruído. Ele começa no porto e no parque de matérias-primas. Só que ele culmina bastante na laminação, onde os cilindros para laminar vibram bastante e produz bastante ruído. O ruído excessivo pode causar danos irreversíveis ao aparelho auditivo. Além da perda da audição, o trabalhador poderá sentir tonturas, dor de cabeça. Se medidas de prevenção não forem tomadas, o trabalhador poderá ficar surdo. Para diminuir a poluição sonora, é preciso instalar equipamentos de segurança coletiva, como silenciadores e abafadores de ruídos na própria máquina. Se ainda for necessário, colocar a máquina em cabines com isolamento acústico, para diminuir o nível de ruído no ambiente. E quando essas soluções de segurança coletiva não resolverem totalmente o problema, os trabalhadores devem usar os equipamentos de proteção individual, que neste caso são os protetores de ouvido. Outro problema que os trabalhadores enfrentam aqui é o manuseio do metal líquido em alta temperatura. Vamos conversar agora com o Gilson, que trabalha aqui no alto forno. Oi, qual que é a sua função aqui? Eu tiro a amostra do ferro gusa, né? Fico observando a operação do forno. E para enfrentar todo esse calor, os trabalhadores precisam se vestir conforme manda o figurino, ou melhor, conforme as normas de segurança. Olha só quantas coisas são importantes. O capacete, o capuz de lona, óculos de segurança, protetor auricular, blusão, luva, calça de lona e bota. O operador de aciaria usa os mesmos equipamentos de proteção individual que o operador do alto forno. Para evitar o risco da desidratação, os trabalhadores desses setores tomam comprimidos de sais minerais para compensar as perdas provocadas pelo calor. E eles ainda têm direito a períodos de descanso durante a jornada de trabalho em locais com temperatura agradável. E ninguém é de ferro. Você viu que não basta apenas produzir toneladas e toneladas de aço para ser um país desenvolvido. Tem que produzir, mas tem que preservar o meio ambiente. E os trabalhadores não podem se descuidar com as normas de segurança para prevenir os acidentes de trabalho e as doenças profissionais como leucopenia e silicose. A gente ainda tem muito para aprender sobre saúde e segurança no trabalho. Mas agora, a gente fica com a revisão da nossa teleaula de hoje. Ah, mas não é revisão nada não. Todo mundo já viu o que tinha que ver. Voltamos! Nossa, tem 15 pessoas, daqui a pouco não tem mais ninguém. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo indo embora. Deixa eu ver aqui, se alguém falou alguma coisa, voltou. Espera que eu sou loira, aí demora a raciocinar, mas pergunto no fim da aula. Tá, alguém quer perguntar alguma coisa no final da aula? Alguém? Talvez ela tenha já ido embora. Mayra? Mayra acho que foi embora, desistiu de mim. Maíra. Professor, o Brasil produz hoje o aço 300M? Pô, boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu lembro que em 2008 os Estados Unidos embargou isso, porque o Brasil importava deles. Boa pergunta. Aí eles usavam no projeto, acho que é VLS, que ficava aquele foguete que explodiu lá no Maranhão, acho que é Maranhão. Isso. Aí, naquele mesmo ano, os Estados Unidos embargou a importação do Brasil do aço 300M dele. Aí, o que eu estava falando agora de metalurgia aí, aço gusa, essas coisas, eu falei, cara, será que o Brasil será que o Brasil desenvolveu a tecnologia para produzir isso? Cara, eu acho que não. Tô olhando aqui, eu acho que não voltou, não. No caso, voltou, não, né? No caso, conseguiu criar a tecnologia para fazer. De leis, e 3M, isso aí. O Brasil está produzindo, criou tecnologia para fazer. Eu lembro que foi até um desabafo de acho que ele é coronel, acho que é coronel da aeronáutica, estava desabafando, falando disso. Ele estava puto lá com os americanos, todo o projeto que o Brasil queria fazer, o americano ia lá embargava.
É óbvio, né? Porque o Brasil tem acesso a várias jazidas de minério, né? O Brasil está localizado exatamente na região onde tem o maior número de minérios. Minas Gerais, principalmente, né? Minas Gerais tem literalmente toda a tabela periódica está em Minas Gerais. Para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Toda a tabela periódica está em Minas Gerais. Então, vida que segue. Não sei se você entendeu. Então, cara, os Estados Unidos e outros países vão tentar embargar. Isso aí é fato. Brasil, se quiser competir de verdade, se começar a tirar os embargos de impostos para exportar, bebê, a gente ganha fácil. O problema do Brasil são os impostos e as barreiras alfandegárias. Resumiu. Resumiu, é isso. Pelo que eu vejo aqui, tudo é política. Não. Resumiu nisso. Exatamente. Seria bem os impostos, os espertos e as barreiras, né? Os impostos, os espertos e as barreiras. Pô, nunca tinha ouvido falar não, mas eu gostei muito. Gostei muito. Vamos lá, gente. Tá tudo bem aí? Podemos terminar a aula? Podemos fechar? Só para lembrar, semana que vem vou estar aberto, tá? Oficialmente, mas a gente não tem aula, tá? Presencial, assim, de matéria, nada não. Nem vou estar cobrando nada a presença. Se vocês quiserem usar esse horário para confeccionar a prova, correr atrás, enfim, use o horário, tá? Isso aí, outra coisa, não é? A última aula é hoje. Oi. A última aula hoje. Hoje, semana que vem seria a última aula, mas tem mais gente, não vai, você não falou, já resolveu tudo. Seria uma aula de revisão. Seria uma aula de revisão. Qualquer dúvida, eu vou entrar na sala aí para falar contigo, na prova, entendeu? Não, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Qualquer coisa, ainda vai ter uma semana para entregar a prova depois dessa aula. Ainda tem mais uma semana. Vocês têm 2 semanas aí. Então, beleza. Semana que vem é outra. Tá? Mas pode entrar pelo Zap também, se quiser. Não tem problema não. Beleza. Um abraço. Tá? Valeu, gente. Um abraço. Professor, rapidamente. Oi? Professor, rapidinho. A impressora que eu tenho deu problema, só está imprimindo preto e branco. As observações em vermelho na prova não vão sair. Tem algum tipo de problema? Não. Não, acho que não. Tá, ok, então. Tudo bem. Se você quiser envolver, assim, tirar uma foto, só para eu saber que a gente tá em vermelho, você envolve, faz uma círculo. Sei, qualquer coisa, uma setinha. Não, tá, beleza, então. Fácil. Tá. Show. Show, gente. Deixa eu parar a gravação.